Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Chegando com mais a palavra de Deus nesse dia que se encontra em Romanos capítulo 9 a seguir. Romanos capítulo 9 a seguir. Então vamos orar para nós começar a palavra. Então eu já convido a todos vocês para fazer um minuto de oração nessa hora. Então vamos orar, falar com Deus. Meu Deus e meu Pai, ó Senhor, que bom estar aqui, Pai, na sua presença mais uma vez, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa ouvir nosso clamor, meu Deus. Meu Deus e meu Pai, já peço licença para entrar na presença do Senhor mais uma vez, Senhor, nesse dia. Aleluia, Pai, que o Senhor possa, meu Deus, ouvir nosso clamor. Pai, que nossa oração possa subir com cheiro suave para as suas narinas, Papai do céu. O Senhor de maravilhas, Deus que fez a terra, Deus que fez o ar, Deus que fez o mar. Aleluia, Senhor, vai levantando quem está caído, Senhor. Deus dá uma injeção de ânimo a quem está fraco. Deus vai, Pai, aleluia, visitando os hospitais, visitando o Senhor, aleluia, quem sabe até os presídios, ó Pai, meu Deus, vai visitando o Senhor, aleluia, as maternidades, ó Pai, Deus poderoso, eu já creio, Pai, que o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que liberta, aleluia, vai libertando almas, ó Pai, nessa oração, nesse dia, Senhor, a quem entrarem por esse conteúdo, meu Deus, Deus, que o Senhor possa tocar com suas mãos poderosas, que o Espírito Santo da verdade possa reinar nessa casa, nessa vida, em nome de Jesus que eu peço. Fica conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Deixe o seu joinha, porque através do seu joinha a palavra pode chegar em mais e mais pessoas, em mais e mais família. Amém? E eu quero fazer um apelo para você também, você que não é cristão ainda, você que não é crente ainda, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, porque Jesus está voltando e Ele não quer que a sua alma perca, aleluia, Ele não quer perder sua alma para o inimigo, então que você aceite a Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Amém, irmãos? Então vamos para a palavra de Deus, aleluia, que se encontra em Romanos, aleluia, capítulo 9 a seguir. Deus é bom, aleluia. Fica conosco, tá bom, irmãos? Glória a Deus. Vamos para a palavra. Aleluia. Digo a verdade em Cristo, não minto, dando testemunho comigo a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração, porque eu mesmo desejaria ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, os quais são israelitas, de quem é a adoção e a glória, e os pactos, e a promulgação da lei, e o culto e as promessas. Ó Senhor poderoso! Aleluia. Eu creio que Deus está falando com pessoas aqui. Aleluia. De quem são os patriarcas e de quem descende o Cristo segundo a carne, no qual é sobre todas as coisas. Deus bendito eternamente. Amém. Aleluia. Não que a palavra de Deus haja falhada, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Aleluia. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendentes.
Aleluia. Aleluia, Senhor. Porque a palavra da promessa é essa: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente isso, mas também a Rebeca, que havia concebido de Isaque, nosso pai, pois não tendo o Dimos ainda nascido, nem tendo praticado bem o mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Aleluia. Foi-lhe dito: o maior servirá ao menor. Arabasúbia campanarabase. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Deus poderoso. Amei a Jacó e aleluia. Glória a Deus. Como está escrito. Aleluia. Como está escrito: amei a Jacó e aborreci a Esau. Aleluia. Que diremos? Pois a injustiça da parte de Deus, de modo nenhum. Aleluia. Porque diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e terei compaixão de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que pode, mas de Deus, que usa de misericórdia. Aleluia. Pois diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para te mostrar o meu poder e para que seja anunciado o meu nome em toda a terra. Aleluia. Portanto, tem misericórdia de quem quer e a quem querem endurece. Aleluia. Dir-me-ás então: por que se queixa ele ainda? Pois quem resiste à sua vontade. Aleluia. Glória a Deus. Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura, a coisas formadas dirá ao que a formou: o que me fizeste assim. Aleluia, glória a Deus. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para uso, ou outro para uso desonroso? Aleluia, glória a Deus. Mas, aleluia, ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para uso honroso e outro para uso desonroso? Você entendeu, né, irmãos? Aleluia. Aleluia. E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que de antemão preparou para a glória. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia.
os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Aleluia. Como diz ele também em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que, no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías exclama acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, no remanescente em que será salvo. Aleluia. Glória a Deus. Deus poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Deus de poder e de glória. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, consumando-a e abreviando. Aleluia. E como antes dissera a Isaías, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, teríamos feito como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Aleluia. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça, mas a justiça que vem da fé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça, mas a justiça que vem da fé. Aleluia. Mas Israel, buscando a lei da justiça, não atingiu essa lei. Por quê? Porque não a buscavam pela fé, mas como que pelas obras, e tropeçaram na pedra de tropeço. Aleluia. Como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e quem nela crer não será confundido. Aleluia. Deus é bom. Esse foi, aleluia, o capítulo 9, aleluia. Vamos, aleluia, para a palavra, aleluia. Deus poderoso, aleluia. Deus é bom. Agora vamos para o capítulo 10. Tá bom, irmãos? Aleluia. Deus é bom. Vamos para a palavra. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a minha súplica a Deus por Israel é pela sua salvação. Porque eles dão testemunho de que tem zelo por Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. Aleluia. Pois Cristo é o fim da lei para justificar a todo aquele que crê. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia.
Aleluia. Glória a Deus. Porque Moisés escreve que o homem que pratica a justiça que vem da lei viverá por ela. Mas a justiça que vem da fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer no alto a Cristo, aleluia. Ou quem descerá ao abismo, isto é, a fazer subir a Cristo dentre os mortos. Mas que diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé, que pregamos. Aleluia, glória a Deus. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: ninguém que nele crê será confundido. Porquanto não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é de todo, rico para com todos os que o invocam. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocar aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, senão a quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Assim como está escrito: conformosos os pés do que anunciam coisas boas. Aleluia. Glória a Deus. Mas nem todos deram ouvido ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Logo, a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Aleluia. Mas pergunto ainda, porventura Israel não soube? Primeiro diz Moisés: eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povos, ou um povo insensato do provocarei a ira. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas pergunto ainda, porventura Israel não soube? Primeiro diz Moisés: eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com povo insensato dos provocarei a ira. Aleluia. Aleluia, Senhor. E Isaías ousou dizer:
Fui achado pelos que não me buscavam, manifestei-me aos que por mim não perguntavam. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Aleluia. Esse foi o capítulo 10. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é poderoso. Aleluia. Agora vamos para o capítulo 11, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Glória a Deus. Vamos para a palavra, irmãos. Deus é maravilhoso. Aleluia. Pergunto, pois, acaso rejeitou Deus ao seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou ao seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de eles, como ele fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuraram tirar minha vida. Aleluia, Senhor. Mas que lhe diz a resposta divina: reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também no tempo presente ficou remanescente segundo a eleição da graça. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Aleluia. Pois que o que Israel busca, isso não alcançou, mas os eleitos alcançaram, e os outros foram endurecidos. Aleluia. Como está escrito: Deus lhes deu um espírito entorpecido, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz: torne-se a sua mesa e laço, e armadilha, e em tropeço, e em retribuição. Aleluia. Escureçam-se os olhos para não verem, e tu encurvares sempre as costas. Aleluia. Logo, pergunto, porventura tropeçaram de modo que caíssem? De maneira nenhuma, antes pelo seu tropeço veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. Aleluia. Aleluia, Senhor. Ora, se o tropeço deles é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Aleluia, glória a Deus. Mas é a vós, gentios, que falo, e, porquanto sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Aleluia. Para ver-te, de algum modo posso incitar à emulação os da minha raça e salvar alguns deles. Aleluia. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos?
Aleluia. Glória a Deus. Se as primícias são santas, também a massa é. E se a raiz é santa, também os ramos são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiros, fosse enxertado no lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos e, se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Aleluia. Glória a Deus. Dirás então, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Arabassúbia. Aleluia. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu, pela tua fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas temes. Aleluia. Porque, se Deus não poupou os ramos naturais, não te poupará a ti. Considera, pois, a bondade e a servilidade de Deus para com os que caíram, servilidade para contigo, a bondade de Deus, se permaneceres nessa bondade, do contrário também tu serás cortado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E ainda eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os enxertar novamente. Pois se tu fostes cortado do natural zambujer, e contra a natureza enxertado em oliveiras legítimas, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira, e se são ramos naturais. Porque não quero, irmãos, que ignores este mistério, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Arabacébia, cantarabassúbia. Aleluia. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Aleluia. Quanto ao Evangelho, eles, na verdade, são inimigos por causa de vós. Mas, quando a eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e as vocação de Deus são irretratáveis. Aleluia. Pois, assim como vós outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles.
Aleluia. Aleluia. Assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Aleluia. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Aleluia. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Aleluia, Senhor. Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, ou quem se fez seu conselheiro? Aleluia. Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Aleluia. Glória a Deus. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Aleluia. Deus poderoso, esse foi o capítulo 11. Aleluia. Vamos para o capítulo 12. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é poderoso. Aleluia. Aleluia, Senhor. Vamos para a palavra. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aleluia. E não vos profaneis a esse mundo, mas transformais pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense sobriamente conforme a medida da fé de Deus. Repartiu a cada um. Aleluia. Aleluia. Pois assim como em corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma função. Aleluia. Assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente uns dos outros. Aleluia. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Deus é bom. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Aleluia. O que exalta, use esse dom em exaltar no que reparte. Faça-o com liberdade no que preside, com zelo, o que usa de misericórdia com alegria.
O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai ao rei. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-os em honra uns aos outros. Aleluia, glória a Deus. Não sejai vagarosos no cuidado, sede-se fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, segue paciente na tribulação, perseverai na oração. Aleluia, glória a Deus. Acudi aos santos nas suas necessidades, exercei a hospitalidade. Aleluia. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Aleluia, glória a Deus. Alegrai-vos com os que se alegrem, chorai com os que choram. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios aos vossos olhos. Aleluia. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas dignas perante todos os homens. Aleluia. Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Aleluia, glória a Deus. Não vos vendeis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus. Porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque, fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Aleluia. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Esse foi o capítulo 12. Amém? Então vamos orar, mas antes quero fazer o apelo mais uma vez para você que não é crente, você que não é cristão ainda. Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Então vamos orar agradecendo a Deus. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, meu Deus, por essa palavra. Meu Deus, que, aleluia, Senhor, que o Senhor possa continuar com as mãos do Senhor estendidas sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre essa pessoa que está nos ouvindo, Senhor. Deus vai de encontro a cada um, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra, Pai. Em nome de Jesus, continua, meu Deus, aleluia, com as suas mãos, Pai, estendidas sobre nós, sobre nossa família, Senhor. Aleluia, tome, Pai, aleluia, glória a Deus, a direção da minha vida nas suas mãos. Aleluia, Pai, em nome de Jesus, eu já peço, meu Deus, fica conosco em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, eu também peço nessa oração, Pai, que todo mal seja repreendido em nome de Jesus, meu Deus, que todo mal saia em nome de Jesus. Que todo mal que está assolando essa pessoa saia em nome de Jesus. Que todo mal, todo espírito imundo, toda legião de demônios, toda seta maligna, todo levante do inimigo, toda obra feita para acabar com essa pessoa, para acabar com esse casamento, para acabar com o meu casamento, toda obra feita para destruir as famílias, seja repreendido agora. Pega suas malas, Satanás. Urarabás. E na autoridade do nome de Jesus de Nazaré, sai. Em nome de Jesus.
Aleluia. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. E amanhã estamos de volta, tá bom? Com mais palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus poderoso. Deus que cura. Deus que salva. Aleluia. Senhor.